espíritos então nos dizem que o espiritismo vem abrir essa nova era para a humanidade. Porque chegou um tempo onde boa parte da humanidade está madura o suficiente para entender as coisas espirituais de uma maneira mais direta, de uma maneira mais coesa, mais lógica. As coisas espirituais eram antigamente usadas muita simbologia, muitas alegorias. O espiritismo então vem trazer essas coisas que já foram faladas, mas de uma maneira mais profunda, com uma nova roupagem, uma coisa que vai, uma linguagem que vai nos atingir a racional, né? Coesa, lógica. Então está bem claro aqui que os tempos chegaram para a regeneração da humanidade. E quando a gente vê, a gente pensa, né, não, só o espiritismo, mas tem pouca gente, né? Tem pessoas brasileiros, portugueses e tal. Mas essa manifestação universal não é só dentro do espiritismo, como a gente fala. Ela ocorre na Igreja Católica, ela ocorre na ciência, ela ocorre nas filosofias indianas, por exemplo, em todo o mundo. Se a gente começar a observar as coisas ao nosso redor no mundo todo, as coisas estão se transformando. Por exemplo, há 20, 25 anos atrás, nós que já somos mais velhos ainda lembramos dessas coisas. Os mais novos não lembram. Mas 25 anos atrás, você não poderia falar de reencarnação assim, né? Numa conversa com as pessoas do dia a dia. Era algo que você não cogitava. Falar, por exemplo, da vida em outros planetas. Se você começa a falar sobre a vida em outros planetas, as pessoas ficavam, esse cara está viajando. Era coisa de filme, de ficção científica. Hoje em dia é corriqueiro nós falarmos que existe a possibilidade grande de haver vida em outros planetas. A NASA manda aparelhos, etc. Então é uma coisa que foi evoluindo e a consciência coletiva aceita essas coisas com muito mais naturalidade. Reencarnação também é uma coisa que vai aos pouquinhos ficando mais normal, né? Já não é mais aquele mito que não tinha antigamente. Então isso todo é isso que está falando aqui, essa transformação da humanidade que a gente não percebe. Mas se a gente olhar para trás, a gente vê que as coisas mudaram, as coisas aceitaram. A gente vê filmes e romances e livros falando da vida do mundo espiritual, uma coisa já rotineira. Isto é, aos poucos as coisas vão se transformando. Mas vamos falar do espiritismo. Isso nos traz bem o que é o espiritismo, né? Então o espiritismo vem trazer coisas que sempre foram faladas, mas de uma maneira mais profunda. São novos conceitos de coisas que sempre foram faladas. Por exemplo, Deus é um conceito fundamental da doutrina espírita, né? Mas Deus, se a gente pensar em todas as filosofias, como que a humanidade, como que a história falava sobre esse conceito de Deus, mudou completamente, né? No início, nós fazíamos até sacrifícios humanos para satisfazer um Deus que iria nos fazer favores, né? Outros sacrifícios de animais. E Deus, por exemplo, na época de Moisés, Deus era aquele Deus vingativo, né? Que punia, o Deus que era exclusivo de um povo. Essas coisas foram se modificando e a gente não aceita mais. Dentro do espiritismo, Deus não tem nenhum conceito antropomórfico, isto é, não tem nada a ver com as tendências humanas, né? Deus, na filosofia espírita, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é um conceito que a gente não é um conceito formado ainda, é um conceito em evolução. Quanto mais nós nos purificamos, quanto mais nós evoluímos, mais entendemos a ideia de Deus. Então ele está um pouco além do nosso entendimento. Porque temos um cérebro limitado,
que é difícil de você entender Deus que é ilimitado. Então, o conceito de Deus dentro da doutrina espírita, ele muda muito, né? Não é só isso, outras coisas mais. Por exemplo, se a gente falar sobre o ser humano, a doutrina espírita traz um conceito completamente diferente do que se falava até então. O ser humano, né, para muita gente, para os materialistas, o que é o ser humano? Ele é um ser que nasce, né, que é uma mecânica, e morre, e nada sobra. Para a maioria das religiões, o que acontece? Nós nascemos, vivemos e morremos, e depois existe algo que é um espírito, uma alma, que vai dar conta das coisas que fez naquela vida. A doutrina espírita então traz um conceito completamente diferente e mais aprofundado. Nós não fomos criados no nosso nascimento, nós já tivemos inúmeras encarnações, né? Essa é só mais uma encarnação que nós tivemos. Então o ser humano, ele é esse espírito encarnado que está no mundo, mas que há uma bagagem espiritual milenar. Então todos nós já viemos de outras encarnações, temos uma bagagem milenar. Então o ser humano, dentro da doutrina espírita, muda completamente. E logicamente, quando nós desencarnamos, continua o nosso processo de evolução. Voltamos para onde nós fomos criados, né? No mundo espiritual. E assim reencarnamos de novo. Então estamos em constante evolução. Isso só para mostrar que a doutrina espírita então traz esses conceitos muito mais aprofundados do que eram antigamente. Jesus, né, é também um dos pontos fundamentais da doutrina, né? É o nosso guia e modelo. A ideia de Jesus também muda completamente. Não é mais aquele judeu, né, que encarnou e que, né, trouxe tudo aquilo para a gente. É mais, né? Porque dentro do seu espírito, Jesus, o que é? Ele é o governador deste orbe. Então Jesus, como espírito, ele está no planeta Terra desde a sua formação. Desde que o planeta era uma bola de fogo e foi resfriando, Jesus já estava lá. Está lá naquele livro, A Caminho da Luz, essa pleiade de espíritos de alto escalão que nós não podemos nem imaginar. Estavam lá se reunindo e Jesus foi então escolhido como esse espírito que ia tomar conta desse orbe, desde a sua formação até agora, e continua. Então Jesus não é mais aquele que está crucificado. Jesus, ele está entre nós como espírito. Ele está desde o início. Então tudo que tem a ver com a evolução desse planeta tem a ver com o espírito de Jesus. Logicamente, ele, além disso, ele é o nosso guia e modelo. Está lá na questão. Qual é a questão? 625. Deixa eu conferir. 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para servir como guia e modelo? Categoricamente, Jesus. Então, existiram movimentos no passado que queriam separar Jesus do Espiritismo, como se o Espiritismo fosse simplesmente uma filosofia, né? Vamos afastar Jesus. Aí não é Espiritismo, pode chamar qualquer outra coisa, né? Respeitamos as pessoas que têm outras ideias e tal, mas chame de outro nome, né? Não chame de Espiritismo, porque Espiritismo é a Trindade. Ele é a religião que nos une ao Criador, não a religião como secto, né? Não é uma religião como exclusivismo, que as pessoas que vêm no Espiritismo podem ser católicas, podem ser evangélicas, podem ser budistas, pode ser o que quiser. O Espiritismo simplesmente faz com que a gente entenda até melhor uma outra religião que a gente possa estar frequentando. Então, não há dentro do Espiritismo essa ideia de proselitismo, de você trazer as pessoas para você tentar convencer as pessoas do Espírito. Não existe isso, né? É muito claro. No Espiritismo, nós convidamos as pessoas a estudarem e aceitarem ou não todos os pontos da doutrina, sem nenhuma imposição, totalmente. Existe um ponto que é a liberdade
que nós temos, que a doutrina espírita é a primeira que traz essa liberdade de consciência, que a pessoa pode seguir o espiritismo. O que o espiritismo faz é simplesmente explicar o que acontece nos processos, né? O espiritismo não é contra o aborto, ele explica o que acontece e as pessoas tomam as decisões que elas quiserem. E mais do que isso, além de você respeitar as religiões, no espiritismo a gente vai além e incentiva as pessoas a continuarem nas suas religiões, porque é o melhor para aquela pessoa. Então é uma atitude completamente diferente. Logicamente nós trazemos ainda coisas de regiões passadas e a gente às vezes ainda erra, mas a doutrina como tal, ela tem essa liberdade. Kardec é a base fundamental, né? Para entender espiritismo, é esses 5 livros aí: Livros do Espírito, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. É esses 5 livros. Tá meio fechadinho? Tá. Se tiver alguma coisa que vai contra esses 5 livros, qualquer ideia que esteja em qualquer outro livro que tem ideias que estão contra esses 5 livros, não é mais espiritismo. Porque aí está a base. O Livro dos Espíritos são os princípios da doutrina. Os outros livros são livros complementares, né? Todos os livros do Chico e tal, são livros que ilustram os fundamentos que estão nesses livros aí. Mas aí estão os princípios da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos traz a filosofia espírita, com todos os seus princípios. O Livro dos Médiuns vai falar da mediunidade, essa coisa que todos nós temos, porque nós somos espíritos, então nós estamos ligados ao mundo espiritual, porque essa é o nosso habitat natural, é o nosso lar. E, logicamente, a doutrina espírita veio através da mediunidade. E a mediunidade está em todo lugar, na Bíblia, em todo momento. Na anunciação de Jesus, através do chamado anjo Gabriel, que nada mais é do que um espírito elevado, e assim por diante, né? O Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer, então, o Espiritismo como espiritualidade, como religião. Religião, de novo, religar ao Criador, não a religião de uma coisa separada das outras. Espiritismo, não é isso. Religião no sistema, no sentido de entrar para nós, dentro de nós, espiritualidade, nos ligar ao Criador. O Céu e o Inferno vai nos mostrar o que acontece, né? São os espíritos que vão testemunhar a sua própria experiência no mundo espiritual, se eles estão sofrendo ou se eles estão jubilosos no mundo espiritual, conforme as coisas que aconteceram aqui na Terra. E, logicamente, não dá para falar de espiritismo sem falar de caridade. Caridade, então, existe essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. A caridade, então, é esse pilar, um dos grandes pilares do espiritismo. Sem caridade, nós não avançamos. Caridade aqui, no sentido moral. Logicamente, a caridade material é importante, quando você dá algo material para as pessoas, mas a caridade que o Espiritismo nos fala, está ali. Caridade, está na questão 886. É isso? 886. A caridade segundo Jesus, segundo o Espiritismo, é aquilo que está escrito ali lá. Benevolência para com todos. Você não pode ser caridoso se você não se doa. Benevolência vem de beneficiar o próximo, saindo de si próprio, né? Quando você dá um pão para a pessoa, não é, o pão é simplesmente um objeto, mas aquela energia que você passa quando você olha nos olhos da pessoa que você está ajudando, aquele contato humano e espiritual que você tem com a pessoa, essa é a caridade. É você se doar para a pessoa. Não é o pão, não é o dinheiro. É você, aquele contato de pessoa a pessoa, de espírito a espírito. Isso é caridade. Além disso, indulgência para com todos, para com as imperfeições de todos. Indulgência, que é você realçar o lado bom das pessoas.
É você deixar aquilo que não é tão bom de lado, porque você entende que para você é difícil também. Então a pessoa está na mesma dificuldade. Então você dá um desconto para a pessoa. Então ser indulgente é isso. É você ver o lado bom das pessoas, realçar o lado bom e meio que ignorar o lado ruim. Ver o lado bom das pessoas, dar um desconto, que todos nós temos as nossas dificuldades. É caridade. E o perdão das injúrias, das coisas que nos fizeram. Não tem caridade maior do que você perdoar. Perdoar as coisas pequenas, para depois a gente ter condição de perdoar as coisas grandes. Às vezes as coisas grandes não é tão fácil de perdoar, mas é um processo. Às vezes a gente pensa, a pessoa fez isso com você. Como é que eu vou perdoar? O perdão, esses maiores, é um processo. Está lá, está no Evangelho, não é coisa minha. Primeiro, você não fala mal da pessoa. Você se afasta da pessoa que fez muito mal. Depois, você não bota nenhum obstáculo para reconciliar com a pessoa. Depois, você não fala mal da pessoa. Você não deseja o mal da pessoa. Você está aos pouquinhos perdoando a pessoa. Vai chegar um tempo que você pode fazer até uma oração para a pessoa. E esse processo, aos pouquinhos, vai fazer com que não haja mais nenhum ressentimento e rancor. Daí, finalmente, você fala que você pode perdoar a pessoa, você pode entrar em contato com a pessoa. Então, perdão é isso. Às vezes, um perdão você pode perdoar rapidamente, mas alguns tipos de perdão é um processo. Que você não deseja o mal e depois, aos pouquinhos, a coisa vai acontecendo com naturalidade. O que é o Espiritismo ou doutrina espírita? Tanto faz o nome. É um conjunto de leis e princípios revelado pelos espíritos superiores. Tudo que está aqui é dos espíritos superiores, não é do Kardec, né? Kardec foi aquele que foi escolhido para codificar, para organizar essas coisas de uma maneira didática. Só a gente pode abrir, e está aí todas as questões e tal, pode ir no índice, escolher. Kardec, esse foi o papel dele, mas a essência é dos espíritos. Então, esse conjunto de princípios revelados pelos espíritos superiores que está contido nos trabalhos da Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. São esses livros que a gente falou. O que mais? É uma ciência, né? Espiritismo, nós falamos, é religião, desculpa, acabei. É religião, nos liga, é ciência, porque é exatamente isso. E é filosofia, né? Filosofia porque traz princípios. É a ciência que lida com a natureza, com a origem, com o destino dos espíritos e com a sua relação com o mundo corporal. Quer dizer, nós falamos sobre a natureza dos espíritos. O Espiritismo é o primeiro também que traz a ideia dos espíritos bem concreta, porque antes se falava, né, de fantasma ou falava-se de espírito, mas era uma coisa meio vaga. Não, no Espiritismo são os próprios espíritos que falam sobre eles próprios. Então fica fácil a gente entender, né? Então a gente sabe exatamente o que acontece. A gente sabe que o espírito tem um corpo, que é o perispírito. A gente sabe que o espírito, ele é eterno. A natureza dos espíritos, a origem, qual é a origem dos espíritos? A doutrina espírita nos fala, é o princípio espiritual. Né? Existem dois princípios da natureza, o princípio espiritual e o princípio material, espírito e matéria. Então nós, como cada um de nós é espírito, nós viemos do princípio espiritual. Essa é a nossa origem. Por isso nós temos que tratar todo mundo igual, porque nós viemos da mesma fonte. As diferenças entre nós é a diferença da embalagem. A embalagem é diferente, mas a essência de cada um de nós é a mesma. Nós viemos do mesmo saco, somos farinhas do mesmo saco. Então por isso nós somos irmãos. Não é irmãos de uma maneira religiosa, falar
nós somos irmãos mesmo, que viemos da mesma fonte. A origem, o destino dos espíritos. Qual é o nosso destino como espíritos, que cada um de nós somos? É evoluir constantemente. Estamos nesse aprendizado, nesta encarnação, vamos desencarnar, vamos avaliar o que nós progredimos e não progredimos, vamos planejar uma nova e vamos continuando, encarnando, até que possamos ser um espírito como Jesus, que até um planeta foi dado para ele. Imagine nós, que planeta que vai ser dado para cada um de nós. Então, é isso, nós estamos sempre evoluindo. E a relação dos espíritos com o mundo corporal, com o mundo físico. Nós estamos sendo influenciados pelos espíritos a todo momento e influenciando. Que são eles que nos dirigem muitas vezes. Então, se a gente não tomar consciência, os espíritos estão nos dirigindo. Então, que possamos conectar, como aquele botão do rádio, né? Com as sintonias boas, né? Com os espíritos de luz. E como é que a gente atrai os espíritos de luz? Alguém pode me dizer? Com o pensamento. Né? Não é botando roupa branca, não é acendendo uma vela, não é orando, mas com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos atraem espíritos que são iguais a nós. Se temos pensamentos mesquinhos, se temos pensamentos de fofoca, é esse tipo de espírito que a gente vai atrair. Mas se os nossos pensamentos são bons, com relação às outras pessoas, os espíritos nos ajudam também. Então, o espiritismo é ciência também. Opa! O que aconteceu? Agora sim. Vou tentar mais uma vez. Essa eu não esperava. Eu acho que é isso aí mesmo. Então, o espiritismo, ele cumpre o que Jesus nos prometeu. Prometeu um novo Consolador. Está lá em João. Você sabe da Bíblia também, mano? João 14. João 14. Eu não preciso mais fazer. Por que eu trouxe isso? João 14. Se vocês me amam, guardais meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, porque ele habita em vocês e estará convosco. Por que habita em você e estará convosco? Está falando da mediunidade. Está falando que esse novo Consolador, ele é uma manifestação universal dos Espíritos. Ele não está personificado numa pessoa. Tivemos a primeira revelação, que foi Moisés, né, que trouxe os mandamentos, que trouxe o Deus único. Veio Jesus, que nos traz o amor absoluto, a lei do amor, a humildade, o sacrifício, a renúncia e tudo mais. E a terceira revelação, então, é essa manifestação universal dos Espíritos. E como eu falei anteriormente, não está só nesses livros, está em todo o mundo, em diferentes partes, né? A manifestação dos Espíritos não acontece só dentro do Espiritismo, acontece a todo momento. Então, o Consolador é isso. O Espírito da verdade é esse Espírito que coordena toda a codificação. Está aqui já nos prolegômenos, assinando o Espírito da verdade e mais outros tantos. Mas o Espírito da verdade é o coordenador disto aqui, espiritualmente falando. Tá? Então, Jesus nos prometeu esse Consolador, que ele viria. Novamente, não é uma pessoa, mas a espiritualidade como um todo. E a mediunidade como essa forma da gente adquirir esse conhecimento. Atraindo para a humanidade os princípios das leis de Deus e oferecendo consolação através da fé e da esperança. O que revela? O que o Espiritismo revela? Ele revela novos e mais profundos conceitos com respeito a Deus. Nós já falamos de Deus, o universo
doutrina espírita traz a ideia de universo muito mais abrangente do que a ciência, por exemplo. A ciência o que fala? Fala do microcosmo, né? da física quântica, fala dos planetas, do universo lá fora, desse universo que vai se expandindo, mas a doutrina espírita traz ainda o mundo espiritual, né? Traz todas as dimensões do mundo espiritual que a ciência, porque a ciência materialista, não abrange. Então o universo fica muito maior com a doutrina espírita, abrange o mundo espiritual. A ciência está aos pouquinhos, né, chegando lá com relação à matéria escura e coisas do gênero, né? Dimensões paralelas, universos paralelos, é uma coisa que eles veem que existe uma influência no mundo físico, mas que não tem como detectar, né? E o Espiritismo já nos traz isso, como o mundo espiritual. Então o espírito, o universo fica muito mais abrangente dentro da doutrina espírita. O ser humano, nós já falamos, o ser humano não é só aquele que nasce, vive e morre e tem um espírito. Não, ele é milenar, ele já vem encarnando e reencarnando e evoluindo há muito tempo. Então cada um de nós já é essa individualidade enorme. E isso, ela é manifestada através das nossas tendências, através de tudo que a gente passa, né? A ideia de espírito, ela é muito mais concreta. A gente sabe exatamente como são os espíritos, né? A gente sabe o que eles passam, porque eles próprios vêm nos testemunhar, vêm nos falar nos livros. As leis que governam o universo, né? A doutrina espírita fala da lei de causa e efeito, são as leis morais. E como existem leis físicas, como a gravidade, como as leis eletromagnéticas, tudo isso a ciência trata. Mas a doutrina espírita vai mais além e fala das leis morais, que se você fizer algo contra o teu próximo, existe uma repercussão, existe uma lei divina que vai ter uma repercussão. Tudo no universo está conectado. Então, se eu faço alguma coisa aqui, repercute e influencia as outras pessoas. Existe, então, uma repercussão. Então, é a causa, lei de causa e efeito. Então, o Espiritismo fala dessas leis, demonstra nos livros, nos vários livros, ilustra exatamente o que isso quer dizer. Não só com as outras pessoas, mas quando nós fazemos contra nós próprios, também existem repercussões, né? Tudo está ligado. Nada acontece no mundo por acaso. É como se as coisas fossem... Qual que é aquela palavra aqui? As coisas todas acontecem para aquilo acontecer. As coisas acontecem, não tem como ser diferente. Porque não foi uma coisa que causou aquilo que aconteceu na nossa vida. É um conjunto de situações que fazem com que aquele fato aconteça. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. Então, o Espiritismo traz novos conceitos sobre tudo isso aí. E a gente pode encarar o Espiritismo de vários enfoques. Por exemplo, educacional. A gente pode falar o que o Espiritismo nos traz para educar as crianças, por exemplo. Vai ser um enfoque totalmente diferente, porque você vai encarar aquela criança como um ser espiritual, como um ser eterno, que já traz toda uma bagagem. Então o enfoque espírita vai ser diferente. A gente sabe que o filho não é independente dos pais, né? Eles não vieram dos pais, vieram através dos pais, mas são espíritos completamente independentes dos pais. Então isso é um enfoque diferente que o Espiritismo nos traz. Um enfoque, por exemplo, científico, vamos falar de fluidos, vamos falar de outras coisas, porque o Espiritismo nos traz esse conhecimento. Quando a gente fala de medicina, por exemplo, também o enfoque do espírita vai ser diferente, que vai saber que o corpo humano ele é muito mais influenciado do que simplesmente uma máquina, né? Falamos do Paz,
dos fluidos que podem ajudar no processo medicinal, etc, etc. Então, o Espiritismo ele pode ter vários enfoques. Ele acaba sendo para nós um estilo de vida, porque nós vamos moldando a nossa vida através dos conhecimentos espíritas, porque nós entendemos melhor a vida. E quais são vamos falar das ideias fundamentais, né? Os princípios. Deus, então, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. É o que a gente pode entender de Deus até o momento. Tá? O que a gente pode entender que Deus é eterno, sempre existiu, Ele é imutável, as leis de Deus não mudam, né? O que muda são as leis do homem, que vão chegando cada vez mais perto de Deus. Mas as leis de Deus são sempre iguais. Quanto mais a gente evolui, mais as nossas leis vão ficando perto das leis de Deus. É imaterial, é único, é onipotente e supremamente justo e bom. Isso é importante de saber. Que é justo porque às vezes a gente vê injustiças na vida, né? Uma pessoa talvez tenha uma doença incurável, encontra outro, tem todos os benefícios, né? A gente vê mais que mundo injusto, né? Mas se a gente pudesse revelar e abrir todas as encarnações daqueles dois espíritos que você está comparando, você vai ver que existe um equilíbrio nas coisas, né? Que às vezes são resultados de maus escolhas que fizemos. Às vezes estamos colhendo coisas que fizemos errado, ou errado não é a palavra certa, né? Mas há sempre uma consequência. Então, às vezes é um teste. Nem sempre o que nós estamos passando é consequência dos nossos erros. Às vezes, nós como espíritos, antes de encarnarmos, conscientemente, voluntariamente, escolhemos passar por aquelas dificuldades que estamos passando naquele momento, né? Aquela dificuldade de conseguir um emprego, aquela dificuldade física que você tem, aquela limitação que você tem, às vezes foi você próprio que escolheu como espírito passar por aquilo, porque aquilo vai te trazer um ensinamento naquela vida. Se você, logicamente, não se revoltar contra a doença, contra aquela situação que está na tua vida. O universo, então, é criação divina. Ele envolve tudo que é racional e irracional, todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, material e imaterial. Existe vida em tudo. Além do corpo, do mundo material, onde habitam os espíritos encarnados, nós somos espíritos encarnados, existem o mundo espiritual, que é a fonte de tudo nós, né? É onde nós viemos, e o mundo material pode terminar de existir, porque a matéria tudo tem um fim, tudo que é matéria tem um fim, que não alteraria o mundo espiritual, que é eterno, que é a fonte de tudo que existe. No universo há mundos habitados, né? Como a gente falou, isso é uma coisa que antigamente, se você falava, o pessoal achava que isso era meio exótico, digamos assim. Hoje em dia se fala normalmente, né? Que existe, a gente não pode achar que só existe vida num planeta que é um grãozinho de areia dentro do universo, né? Nós estamos no subúrbio da Via Láctea. Ali é um pedacinho da Via Láctea que é enorme, né? E existem outros milhões de galáxias. Então, achar que só tem vida aqui é um pouco a prepotência da nossa parte, né? Mas o Espiritismo já falava isso. Não há espaços não habitados, né? Tudo há uma função. Os planetas às vezes são seres mais avançados que nós, que a gente não consegue com os nossos olhos, com os nossos sentidos, perceber. Mas existe vida, de alguma forma. Como ele fala ali, alguns são do mesmo nível que nós,
ainda não descobrimos, né? Alguns são mais elevados e alguns menos elevados. O ser humano é um espírito encarnado num corpo material. O perispírito é um corpo semimaterial que une o espírito ao corpo físico. Então, isso é básico, né? Nós, espíritos, estamos encarnados porque o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, une-nos a esse corpo físico que é finito, né? Que vai se desgastando. E o perispírito, então, quando nós desencarnamos, esse corpo material se dilui, vai fazer parte, os seus elementos vai construir outras matérias, mas nós continuamos com o perispírito, continuamos com o corpo espiritual. Quando nós vimos, quando os médiuns veem espíritos, eles não estão vendo espíritos, estão vendo o perispírito, o corpo espiritual. Os espíritos, cada um de nós, fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, sem experiência. Mas nós viemos, como eu falei anteriormente, do princípio espiritual. Esse princípio espiritual, ele vai estagiar nos vários reinos da natureza, né? No reino mineral. Depois, essa massa, esse princípio espiritual vai para o reino vegetal. Esse princípio espiritual vai para o reino animal. Vai chegar um ponto que nós vamos nos individualizando como cada um de nós. Então, se a gente pensar bem, desde a pedra existe vida, existe um tipo de vida. Como Leon Denis nos fala, o espírito dorme na pedra, acorda no vegetal, sonha no vegetal, acorda no animal. Então, existe esse princípio espiritual até no mineral. Então, existe vida em tudo, né? Mas nós chegamos a um ponto onde nós encarnamos num corpo físico, num corpo humano. Então, nós somos ali individualizados, né? Você vê no animal, o animal tem uma certa individualidade, mas vai aos pouquinhos até que nós somos um indivíduo, espiritualmente falando, tá? Não vamos confundir a individualidade com a personalidade que nós assumimos em cada encarnação. Cada encarnação a gente assume uma personalidade, né? Eu nasci lá em Curitiba e tal, com os meus pais, etc, etc. Essa é a minha personalidade. É algo que eu assumi numa encarnação. É como se fosse fazer uma peça de teatro e você assume um papel. Aquele é o papel que você vai ter naquela encarnação, tá? Esse é a personalidade. A individualidade é espiritual. A individualidade, desde que nós fomos criados, desde que nós fomos individualizados, nós temos essa individualidade espiritual. Cada personalidade enriquece a individualidade que é eterna. Por isso nós encarnamos, para enriquecer cada vez mais o que é eterno dentro de nós, que é esse espírito. E nós então evoluímos intelectualmente, moralmente, e vamos passando de ordem e até que nós chegamos a essa felicidade. O espírito preserva sua individualidade antes, durante e após sua encarnação. Muito importante, tá? Nós não perdemos a nossa individualidade quando nós desencarnamos, como se pensava antigamente, que nós nos juntávamos a um mar de individualidades e perdíamos. Não, nós continuamos sendo nós próprios, mas, logicamente, nós próprios como indivíduos espirituais, tá? E assim vamos. Então, cada um de nós é um ser espiritual único. Os espíritos, cada um de nós, reencarna quantas vezes for necessário para o nosso avanço. Estamos sempre progredindo, nunca regredindo, né? Nós sempre vamos para frente. Às vezes, preservamos fazer coisas erradas e tal, quer dizer, ficamos estacionados, mas nunca para trás. Então, esse é o nosso melhor. Tudo que foi para trás é pior. Esse é o melhorzinho de nós.
O resto estava pior. Imagine como era antes, né? Se nós somos assim, estamos nessa dificuldade, imagine como antes. Então, sempre evoluindo. E cabe a nós, lógico, quanto rápido a gente evolui, né? Melhor para nós, lógico. Está ali, né? A velocidade depende do esforço que cada um de nós faz para se modificar, para se melhorar, né? É uma escolha nossa. A gente pode adiar a nossa melhora quanto a gente quiser. Só que é mais sofrimento para nós, né? É mais dor, mais sofrimento. Quanto mais você evolui, mais leve fica a vida. Porque você vai entendendo as coisas melhores. Quanto menos você evolui, você ainda, né, fica batendo cabeça. Fica sentindo ciúme, inveja. Isso só nos traz infelicidade. Quanto mais a gente se esforça para evoluir, melhor para nós próprios. Os espíritos estão em várias ordens, mas isso não precisa falar. Os espíritos em relação aos homens são os espíritos, o André Luiz nos fala em um dos livros que nós nos acotovelamos com os espíritos aí na rua, né? Então, os espíritos estão em todo lugar. Os espíritos bons, o que eles fazem? Eles nos sustentam nas nossas dificuldades, eles nos inspiram para fazer as coisas boas, para o bem, eles nos dão coragem, resignação nos momentos difíceis. E os espíritos imperfeitos, que estão também ao nosso redor, nos induzem ao mal. Cabe a nós a escolha. Como que nós atraímos um ou outro? Pensamento. Conforme o nosso pensamento, nós vamos conectar com aqueles espíritos que pensam iguais a nós. Então não é como se pensava antigamente, só o que você faz, mas o que você pensa. O Espiritismo nos traz muito para dentro de nós. É uma religião que é o guia modelo, Jesus nós falamos. É uma filosofia que traz para dentro de nós, né? Você vai ver que nos centros espíritas não há imagens. Vocês estão vendo imagens? Não existem imagens, não existem altares, não existem velas, não existem símbolos. Por quê? Porque o Espiritismo vem resgatar o cristianismo do início. Jesus queríamos que nós adorássemos em espírito e verdade. Por isso que nós adoramos para dentro de nós, para não nos distrairmos com imagens, com símbolos, com incenso, com velas, nada. Quanto mais simples o centro espírita, quanto mais simples, melhor. Porque nós não nos distraímos e entramos para dentro de nós, o que é importante, o que é o objetivo, né? Falamos da oração. Então, tudo isso é o que a doutrina espírita vem nos fazer. E a prática? Como eu falei, o espiritismo é praticado com simplicidade. Muito importante manter a simplicidade, sem nenhuma forma externa de adoração. Não existe forma externa. O Espiritismo nos traz para dentro de nós, com o princípio cristão que Deus deve ser adorado em espírito e verdade, e não através de objetos. O Espiritismo não tem clero, né? Não tem padre, não tem nada disso, né? Não existe uma hierarquia. Existem as pessoas que coordenam, porque precisa ser organizado, né? Mas não existem avançados, ou são todos iguais. Não usa nenhum tipo de altares, imagens, velas, sacramentos, etc, etc. Não existem formas exteriores de adoração. Importante. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Então, por favor, deem liberdade para as pessoas pensarem como elas quiserem. Não somos nós que vamos violentar
os princípios das outras pessoas, né? As pessoas estão aonde elas precisam estar. Não é todo mundo que está pronto pronto aos princípios espíritas. Nem todo mundo. Então temos que respeitar isso. Ele sim convida as pessoas que conheçam os seus ensinamentos e que isso passe pelo teste da razão e aceitem eles ou não. Mediunidade que permite que os espíritos se comuniquem com os seres humanos. É uma faculdade que nos traz desde o nascimento. Então a mediunidade é importantíssima. É uma ferramenta para o médium se autoajudar, né? Ajudando os espíritos. Né? Nas reuniões mediúnicas, os espíritos são como que resgatados, consolados, confortados, mas quem está sendo ajudado ali, mais do que ninguém, é o médium. Né? Que o médium, o espírita em si, quando ele está fazendo a caridade, na verdade, ele está fazendo para si próprio. Por isso que nós temos que buscar a caridade, porque é bom para nós. Né? Graças a Deus tem pessoas que a gente pode ajudar, porque se não tivesse, a gente não tinha como evoluirmos, porque nós somos tão devagar na nossa evolução. Então precisamos, através da mediunidade e através da caridade a todo momento, nos auxiliar. Mas a mediunidade dentro do doutrina espírita é praticada santamente, é uma prática cristã. Não pode ser usada a mediunidade para qualquer ganho material, seja qual for, ou por curiosidade, nada, né? A mediunidade, ela é praticada santamente, com grande respeito, seguindo a moralidade de Jesus, né? Por isso que fala mediunidade em Jesus. Respeita todas as religiões e doutrinas, muito importante, o espírita deve saber disso, tá? Não só vale todos os esforços na prática do bem, trabalhando sempre pela paz e pela fraternidade entre todas as nações e as pessoas e os povos, não interessando a raça, a cor, a nacionalidade, os seus credos, a sua posição social e cultural. Reconhece que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior sua maior grau de pureza. Então, para terminar, é isso também, né? Do jeito do que Kardec nos fala, que a fé verdadeira dentro do é a fé racional, aquela que pode encarar frente a frente em qualquer época da humanidade. Então a doutrina espírita nos traz a razão. Se faz sentido para nós, nós aceitamos. Se não faz sentido, nós não aceitamos. Então essa liberdade que a doutrina espírita nos dá, nós temos que dar para as outras pessoas também, né? Então é uma coisa pessoal. Cada um de dentro de si aceita ou não. E, logicamente, os estudos da obra de Allan Kardec é fundamental para o conhecimento verdadeiro da doutrina espírita. Então, obrigado a todos, muita paz e que agora fiquemos com o Evangelho. É você, né?